Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a parte neuromuscular 1, a terceira parte, o terceiro bloco do programa de treinamento funcional. Vamos apresentar o conceito do que vem a ser os exercícios neuromusculares, vamos falar também sobre as capacidades físicas que são trabalhadas nesse bloco e comentar um pouquinho sobre a parte de prescrição. Vamos iniciar a parte de prescrição do neuromuscular 1. Bom, os exercícios neuromusculares são aqueles exercícios que ativam simultaneamente o sistema nervoso e o sistema muscular. Por ter esse tipo de abordagem, eles contribuem para uma diminuição do declínio funcional, que a gente já comentou, de todas aquelas alterações que acontecem por conta do processo de envelhecimento. Então, como ele ativa simultaneamente esses dois segmentos, o sistema nervoso e o sistema muscular, ele auxilia inclusive a manutenção tanto da autonomia quanto da independência da população idosa. Esses exercícios, eles de certa forma, eles contribuem para o maior recrutamento das unidades motoras e melhora a sinergia muscular. Com isso, nós temos uma melhor estabilização corporal também, que vai impactar diretamente nas atividades da vida diária da população idosa. O principal objetivo desse tipo de exercício, os exercícios que compõem o neuromuscular 1, é promover o recrutamento das unidades motoras, principalmente das unidades motoras rápidas, que são as que têm maior predominância de redução por conta do processo de envelhecimento, e fazendo que haja uma ativação e uma melhora, inclusive, do sistema nervoso central. Além disso, além de combinar essa ativação simultânea, esses programas de exercícios, eles precisam ser realizados de forma que eles simulem as atividades da vida diária. Constantemente, os idosos, para fazer as atividades, eles precisam de movimentos de aceleração e redução, estabilização corporal, produção de força e manipulação. Então, esses segmentos, esses tipos de movimentos, eles são levados em consideração durante a prescrição dos exercícios do Neuro 1. Os principais benefícios que a gente observa em relação a fazer essa prescrição desses exercícios, como ele vai promover uma estabilização corporal, a gente tem uma redução do número de casos de quedas, né? Do medo de cair. A maioria dos idosos, quando eles têm episódio de queda, ele fica com receio, com medo de cair, e isso faz com que ele diminua as atividades que ele realiza diariamente. Ele acaba tendo receio de realizar algumas atividades, de sair de casa sozinho, de fazer atividades corriqueiras e ter novos episódios de queda. Então, o medo de cair, inclusive, a maioria das pessoas que tem uma maior prevalência de medo de cair são as que caem. Então, é importante não só reduzir a incidência de quedas, mas o medo de cair também, fazendo com que o idoso se torne mais seguro, mais autoconfiante, mantendo a sua autonomia e a sua independência. E como a gente comentou, esses exercícios também, eles promovem uma estabilidade postural. Esses exercícios, eles devem ser realizados, então, com a maior velocidade concêntrica, com o objetivo de promover o aumento da força muscular e que seja capaz de ser realizado pelo idoso, mas com uma certa complexidade. Como a gente comentou, existem diversos níveis de idosos de acordo com a sua capacidade funcional, desde o idoso frágil, o idoso dependente, até o idoso atleta. E é importante que durante a prescrição você leve isso em consideração para que você possa promover, para que você possa colocar para o idoso realizar exercícios que promovam essa estimulação do sistema nervoso, do sistema muscular, que seja realizado com uma certa complexidade, mas seguro para que o idoso não tenha risco de quedas e que ele consiga realizar também. Então, vocês vão observar quando a gente falar sobre cada uma dessas capacidades físicas, que mesmo o idoso frágil até o idoso atleta vai conseguir realizar todos os exercícios que compõem o quadro do Neuro 1. O que vai diferenciar é a complexidade do treinamento. Nesse sentido, é importante que durante a prescrição a gente leve alguns aspectos em consideração. O profissional de educação física, ele deve promover uma progressão gradual. Normalmente, nas fases iniciais, a gente inicia com 1 a 2 séries, progredindo para 3 séries.
E quando eu falo na fase inicial, eu não estou me referindo ao nível de capacidade funcional do idoso, mas sim a capacidade física. Então, se é um idoso independente, mas um idoso sedentário, mesmo assim, eu não vou iniciar com ele fazendo várias repetições, várias séries. Eu preciso levar isso em consideração. Então, por isso é importante você avaliar o nível físico, né, a capacidade física desse idoso e começar com 1, 2 séries e depois ir progredindo para 3 séries. Lembrando, como a gente comentou, levando sempre em consideração a capacidade funcional do idoso. Então, esses são os principais capacidades físicas que a gente trabalha no Neuro 1. Eu confesso para vocês que eu sou bem apaixonado por esse bloco de exercício, porque é o que é bastante negligenciado pela maioria dos profissionais. Então, o pessoal que atua normalmente com a população idosa dificilmente trabalha com esses exercícios e eles são essenciais para essa população. Então, a partir do momento que você colocar isso durante a sua prescrição de treinamento, você vai já se diferenciar da maioria dos profissionais. Lembrando que esses exercícios precisam ser elaborados de forma aproximada às atividades da vida diária do idoso. Então, nós vamos trabalhar coordenação motora, agilidade, equilíbrio, dupla tarefa, velocidade e tempo de reação. A gente vai ter uma aula específica abordando cada um desses temas, fique bem tranquilo com relação a isso, e inclusive modelos de treinamento para os diferentes níveis de capacidade física e funcional do idoso. Mas será que o idoso ele vai conseguir fazer todos os tipos dessas capacidades físicas, de exercícios que abordem essas capacidades físicas? Eu trouxe essa tabela que eu gosto bastante dela. Ela é uma tabela adaptada de Sperduso e ela vai mostrar o grau de fragilidade do idoso, né? O idoso frágil, independente, o ativo e o atleta, de acordo com o nível dele, e essas capacidades físicas que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, o equilíbrio. Esses maisinhos significam o quanto que você precisa priorizar essa atividade segundo a capacidade funcional do idoso. O equilíbrio, vou fazer um questionamento bem rapidinho para vocês. Quem que vocês acham que cai mais, que tem maior prevalência de queda? O idoso frágil ou o idoso ativo? Não vou nem comparar com o idoso atleta. O idoso ativo. Se a gente for comparar essa prevalência, as chances de um idoso frágil cair é muito maior quando comparado com o idoso ativo. Mas por que então eu preciso trabalhar pouco equilíbrio? Na verdade, não é que a gente precisa trabalhar pouco, é que é uma capacidade física que dificilmente a gente vai conseguir trabalhar ela por ser um idoso frágil. Então, a gente vai ter alguns exercícios que a gente consegue trabalhar, principalmente o equilíbrio estático, mas quando a gente trabalha a capacidade de força e potência, a gente já consegue ter uma melhora no equilíbrio e é uma atividade mais segura para o idoso frágil realizar. Por isso que a gente tem ali só 2 maisinhos e não uma quantidade maior. E o mesmo vai acontecer em relação aos exercícios de agilidade, tempo de reação e dupla tarefa. Já a coordenação motora global, que é a coordenação motora grossa ou a coordenação motora fina, a gente tem bastante, a gente precisa trabalhar bastante essa capacidade física. Pensando na coordenação motora fina, as atividades básicas da vida diária de autocuidado, elas exigem bastante a coordenação motora fina e a gente precisa manter que o idoso continue realizando essas atividades, então a gente precisa priorizá-la. E a coordenação motora grossa, que são aquelas atividades que utilizam o maior segmento corporal, então a gente vai trabalhar bastante também. Velocidade, normalmente a gente trabalha através dos outros exercícios, mas fazendo com que os exercícios sejam realizados na maior velocidade possível, para que haja um aumento da potência muscular. Então, a velocidade não é no sentido de colocar o idoso para correr, mas que os exercícios que você venha realizar com o idoso sejam realizados na maior velocidade concêntrica para que possa promover aumento na potência muscular e isso impacta diretamente nas atividades da vida diária do idoso. Basicamente, vocês podem observar que daí para o idoso independente, a maioria das capacidades a gente precisa abordar em quantidades bem significativas. Nós vamos falar cada uma delas, como eu já mencionei para vocês, então fique bem tranquilo que você vai conhecer um pouquinho de cada uma, inclusive como prescrever para esses diferentes níveis. O idoso ativo e o idoso atleta, vocês podem observar que eles têm um menor número de cruzinha, né, de maisinho ali, por exemplo, em relação ao exercício de equilíbrio.
Por quê? Porque normalmente são pessoas que já trabalham bastante força, então já consegue ter uma maior estabilidade corporal. Então não é que ele não precise disso, mas é que uma demanda menor. Então quando eu vou fazer a parte de prescrição de exercício, eu não vou deixar de trabalhar, mas não é uma atividade que eu preciso priorizar, diferente das outras atividades físicas. A parte de prescrição, como a gente já mencionou, então a gente inicia com 1, 2 séries, depois vai progredindo gradativamente. A proporção de estímulo, a gente trabalha sempre numa razão de 1 por 1. Então, se eu trabalho 30 segundos de exercício, eu vou trabalhar 30 segundos de descanso. E o nosso objetivo é aumentar o tempo de estímulo e reduzir o tempo de descanso. Então, se eu iniciei lá com 2 séries em 30 segundos de exercício de equilíbrio e 30 segundos de descanso, depois eu posso aumentar para 3 séries, mantendo nessa prescrição, nessa razão de 1 por 1, e depois eu posso trabalhar numa razão de 2 por 1. Então, por exemplo, 1 minuto de estímulo e 30 segundos de descanso. Indiferente do nível da classificação da capacidade funcional do idoso, é importante que a gente trabalhe essa questão da intensidade. Então, para iniciantes, normalmente a gente trabalha com atividades mais moderadas. O idoso que já estiver no estágio mais intermediário, a gente já pode trabalhar com uma intensidade 5, uma intensidade forte, e os idosos mais avançados numa intensidade maior. Lembrando que é bem importante você orientar o idoso para que ele entenda o que é a escala de percepção de esforço, como utilizar ela para que ele realmente tenha consciência sobre essa variável. Durante a execução dos exercícios é importante que o idoso consiga realizar esse exercício, que ele exige uma certa complexidade, mas que não seja algo difícil, que o idoso não consiga fazer de uma forma eficiente. Observe sempre o padrão dos movimentos. O padrão do movimento ele tem que ser perfeito. Eu sempre falo que se o exercício não está bonito, significa que a sobrecarga está muito grande para o idoso. Então a gente precisa trabalhar numa situação melhor. Numa situação mais confortável. O idoso precisa conseguir realizar, a atividade ela precisa promover estímulo para o idoso, mas ele precisa conseguir realizar aquela atividade. A gente vai falar sobre as diferentes capacidades físicas e vamos vivenciar na prática esses modelos de treinamento também. Se você tiver alguma dúvida em relação à parte do neuromuscular 1, não esqueça de deixar nos comentários. Mas eu acredito que a maior dificuldade vai ser como prescrever cada uma dessas capacidades físicas, e as próximas aulas vão abordar exatamente essa temática. Então não deixe de assistir, veja cada uma delas, veja como você vai conseguir trabalhar essas capacidades físicas nas diferentes níveis de idosos, e daí qualquer dúvida deixe nos nossos comentários. Até a próxima aula!